Hoje nós vamos falar de história. Isso mesmo, história. Eu peço para vocês que abram o livro na página 43. Isso, 43. Muita força, muita garra para estudar história. E limpar a nossa caixola para aprender história. Vamos lá? Página 43 e 44. Para casa. Quero ver se vocês vão anotar. Para casa, página 45 e 46. Repetindo. Página para casa 45 e 46. Isso mesmo, aconteceu, vai acontecer. Vocês vão responder. Vamos lá? Página 43. Invasões holandesas. Invasões francesas. Professora, tem a ver, não tem? Calma. Tudo são invasões. Mas nós aprendemos nas aulas anteriores sobre as invasões francesas, que eles se aliaram aos indígenas. E hoje nós vamos falar sobre invasões holandesas. Vamos lá? Página 43. Na página 43, no primeiro parágrafo, ele traz a riqueza do nosso lindo Brasil, que é o açúcar. Isso mesmo. Açúcar. Açúcar. Uma das riquezas do Brasil foi as plantações de açúcar. Lembre que nós tivemos toda a questão histórica dos escravos, dos portugueses. Traziam os escravos para trabalhar nesses engenhos de cana-de-açúcar. Então, quando o Brasil é rico em algo, a Europa se aproveitou. Isso mesmo, a Europa se aproveitou. Então, toda a cana-de-açúcar, ou seja, todo o açúcar do nosso lindo Brasil, vou botar até coraçõezinhos, do nosso lindo Brasil, era transportado para a Europa. Isso diz aí no primeiro parágrafo. Vamos lá? O açúcar produzido no Brasil era transportado para a Europa por holandeses e portugueses que mantinham um bom relacionamento. Ah, professora, então os portugueses e os holandeses tinham um bom relacionamento, diferente dos portugueses e dos franceses, não é isso mesmo? Isso. Os portugueses e os holandeses tinham um bom relacionamento. Então esse açúcar era levado do Brasil. Volta, açúcar, volta. Volta, volta, vai. Então o Brasil era rico. E aí o açúcar era levado, certo? Era transportado para a Europa. No segundo parágrafo diz assim: a Holanda distribuía esse açúcar para o mercado europeu, usando suas embarcações, até que o rei de Portugal, e aí vem a história, mas homem, isso vem a história, até que o rei de Portugal, Dom Sebastião, olha ele aqui, ó, elegante, vamos dar uma de jeito com ele, elegante. Então, rei Dom Sebastião, o rei de Portugal, morreu. Eita, meu Deus do céu, quando ele morreu, vamos lá ler. Quando Dom Sebastião morreu, ele não deixou ninguém assumir o quê? O trono. Então ele lá era o rei. Eu sou rei, eu não vou deixar ninguém assumir o trono. Quando ele morreu, ficou sem ninguém. E agora? O que foi que eles fizeram? Vamos descobrir. E aí, não teve nenhum herdeiro. E o rei da Espanha, Felipe II, olha aqui, ó, nosso câmera, viu? Felipe II, olha esse cara aqui, ó, elegante, né? Todo com os broches, né? De rei, de autarquia. Então, Felipe II, vamos lá voltar. Então, o rei da Espanha, Felipe II, por ser o neto do antigo rei de Portugal, Dom Manuel I, ele assumiu o trono português. Ou seja, ele, Dom Sebastião,
Sebastião, rei, morreu. E ele não disse que não iria deixar o trono para ninguém. Não teve trono. E aí o que foi que se decidiu? Como o avô dele foi rei de Portugal, como o avô dele balançou foi tudo, porque história balança mesmo. Calma, Pablo, calma. Então, como? Volta. Então, ó, esse rei Dom Sebastião faleceu. E ele não deixou para ninguém. E aí o que foi que decidiu? Como esse rapaz aqui, o rei Filipe II, era neto do antigo rei de Portugal, decidiu que ele iria assumir. Ou seja, houve uma sucessão por via hereditária. De avô para pai, de pai para filho e assim sucessivamente. Então, como ele não deixou ninguém assumir, e ele era neto do antigo rei de Portugal, ele assumiu o rei Filipe II. E aí essa sucessão, ocorreu essa sucessão. Com essa sucessão, lembre que ele era da Espanha, certo? Lembre que ele era da Espanha. E aqui era Portugal. Por acontecer essa junção, a junção das coroas portuguesas e espanholas, certo? Sobre o mesmo governo, nós chamamos de União Ibérica. Se antigamente nós tínhamos um rei em Portugal, e quem assumiu por conta da morte dele e por ser neto do antigo rei de Portugal, se juntou Espanha e Portugal, nós tivemos uma União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Portugueses, espanhóis. Coroas portuguesas e espanhóis se juntaram. União Ibérica, ok? Então tivemos aí a União Ibérica. E nós vamos entender que a partir dessa união teve um problema. Não sei se é um probleminha ou um problemão, vai depender da interpretação. Primeiro, vamos lá. Houve um problema. No quarto parágrafo, identifiquem aí. Em 1624, a Holanda invadiu o Brasil chegando pela Bahia. Professora, por que a Holanda invadiu o Brasil? No parágrafo acima vai dizer: porque essa situação que se deu da União Ibérica, certo? Essa situação proporcionou alguns problemas para Filipe II. Ele que segurou os problemas. Foi nele que teve os problemas. Porque os antigos inimigos dele, quem eram os antigos inimigos? Os franceses, os ingleses e os holandeses. Então, esses antigos inimigos dele, certo? Procuraram invadir o Brasil, mais nenhuma colônia espanhola, não mais nenhuma portuguesa. Eles decidiram invadir a Espanha. Esse foi o problema. E aí, lá em 1624, a Holanda invadiu o Brasil, chegando pela Bahia. Nessa época, quem era o governador é Diogo de Mendonça Furtado. Grifem aí. Na época da invasão holandesa na Bahia, que foi pela Bahia, quem era o governador era Diogo de Mendonça Furtado. E aí ele foi preso pelos holandeses, porque os holandeses invadiram. E aí ele foi preso pelos holandeses, esse governador. E os holandeses, eles se apoderaram da cidade de Salvador. Porque ele prendeu o governador e aí vão se apoderar da cidade de Salvador. No próximo parágrafo diz assim, olha: o bispo Dom Marcos Teixeira organizou, ou seja, o governador estava preso. E o bispo foi organizar, certo? Juntos aos senhores de engenho e trabalhadores, escravos, eles se juntaram e organizaram a resistência dos invasores. Ou seja, eles resistiram aos holandeses, porque os holandeses invadiram.
prendeu o governador, mas o bispo organizou essa resistência, certo? E aí, um ano depois, lá em 1625, Portugal e Espanha uniram-se, enviando esquadras para expulsar os holandeses. Então, um ano depois, Portugal e Espanha se uniram. E aí decidiram enviar as esquadras, certo? Para expulsar de vez os holandeses. E em 1630, 5 anos depois, os holandeses invadiram novamente o Brasil, mas dessa vez foi por Portugal, ou por Pernambuco. Lembre, a primeira invasão foi por Salvador, pela Bahia, certo? E a segunda invasão foi por Pernambuco, porque era a capital que produzia mais açúcar. Vocês lembram quando nós estudamos as capitanias hereditárias? E uma das únicas que permaneceram, que foram suficientes, foi a de Pernambuco, porque ela tinha muita plantação de cana-de-açúcar e aí o rendimento foi ótimo. Então, por conta disso, eles resolveram invadir por Pernambuco, porque tinha muita cana-de-açúcar, então tinha muita produção. Então é sempre isso, sempre envolve o que o Brasil tinha. Eles queriam tomar posse de tudo. Então vamos lá. Na página 44, nós temos aí, quando os holandeses invadiram, o governador de Pernambuco era Matias de Albuquerque. Botem na cachola. Matias de Albuquerque era o governador. E aí os holandeses foram invadir Pernambuco, né? E aí ele, o que é isso? Fugiu, correu. Ele fugiu para o interior e fundou um forte do Arraial de Bom Jesus. O que foi esse forte? Então, com a ajuda dos indígenas e dos escravos, quase fico gaga. Calma, professor Stefano. Com a ajuda dos indígenas e dos escravos, Matias ele conseguiu resistir por algum tempo aos holandeses. Ou seja, quando os holandeses chegaram, ele fugiu. E aí, quando ele fugiu, ele teve a ajuda dos escravos e dos indígenas para resistir aos holandeses, certo? E aí ele organizou um ponto de ataque, certo? Um ponto de ataque. E aí, Domingos Fernandes conhecia cada um desses pontos. E esse passou para os holandeses. Domingos de Matias, ele conhecia todos os pontos de ataque, todos os pontos onde Matias fugiu. E como Matias fugiu e ele montou esses pontos de ataque, Domingos, como ele conhecia, ele disse, vou contar para os holandeses. E foi nisso. O bicho, não é que o bicho contou para os holandeses, e aí ele ajudou os holandeses. E se ele contou, ele ia ficar do lado de Matias? Não, ele foi para o lado dos holandeses. O que é que esse homem queria? Vamos lá descobrir. E assim os holandeses conseguiram vencer, derrotando Matias de Albuquerque. E Matias foi obrigado a fugir para Alagoas, certo? Então ele saiu lá de Pernambuco e foi para Alagoas. Ele fugiu, porque como os holandeses conseguiram estar ali, ou seja, os holandeses conseguiram vencer, derrotando, né, aquele governo, ele não ia ficar ali, ele ia fugir para outro local. E aí no ano de 1637, nós percebemos aí, depois de 7 anos da invasão, né, a Holanda manda para o Brasil o conde João Maurício de Nassau, que assumiu o governo em Pernambuco. Como Matias fugiu, os holandeses dominaram tudo. Tô dominando, tá tudo dominado. Os holandeses dominaram e aí mandou um governador. Quem foi esse governador? Maurício de Nassau, certo? Esse foi o governador. E aí ele ajudou a população. Esse ajudou aí tá muito estranho. Nós precisamos pesquisar mais, viu? Como ele invade e vai ajudar? Vamos lá. Ele ajudou a população
Como professora? Emprestando dinheiro para que aquelas pessoas se organizassem, certo? Ele liberou cultos de outras religiões. Ele também construiu palácios, pontes, canais. Ele fez uma mudança geral. E também veio com ele pintores, cientistas, artistas. E como ele embelezou o Recife, ele passou, aquela cidade, né, passou a ser conhecida como Cidade Maurícia. E aí? Por causa de Maurício, entendeu? Maurícia, Cidade Maurícia. Porque foi ele que emprestou o dinheiro. E lógico que ele queria ter o nome dele exposto, né? E aí, esse nome exposto foi segundo a sua homenagem, certo? Então, como ele embelezou o Recife, ela passou a ser conhecida como Cidade Maurícia em sua homenagem. E aí, na tela, né? Esse óleo sobre a tela, por um artista, desenhou Maurício de Nassau. Então, vocês podem ver aí Maurício, né? E vieram muitos pintores, muitos artistas com ele. E esses artistas, eles começaram a pintar as paisagens, as naturezas do Brasil. E nós vemos aí dois quadros lindos, né? Representando os habitantes, a fauna, a flora do Brasil, certo? E em 1640, 3 anos depois, Portugal libertou-se do domínio espanhol e assinou um tratado de paz com a Holanda. Então, lembra lá no início que nós falamos dessa união? Portugal, ele conseguiu se libertar da Espanha. Como ele se libertou da Espanha? Porque foi os antigos inimigos dele, certo? Do rei Filipe, da Espanha. Como ele conseguiu se libertar, aí Portugal disse assim, não, vai assinar um tratado de paz com a Holanda para ficar tudo ok? E aí eles assinaram esse tratado de paz e 4 anos depois o rei da Holanda mandou chamar Maurício. Então ele voltou lá para o país dele, certo? E com a partida de Maurício, os holandeses que ficaram, eles exigiram que os pernambucanos pagassem todas as dívidas que foram organizadas lá no início. Lembra que eu disse que ele queria alguma coisa? Ele não ia dar assim, de mão beijada. Ele ia querer o retorno. Então aí os holandeses pediram que as pessoas pagassem, né, os pernambucanos pagassem todas aquelas dívidas. E aí começa todo mundo a guerrear, certo? Há uma revolta, né, dos senhores de engenho com os holandeses. Então eles começam a guerrear. E essa luta dos pernambucanos contra os holandeses, porque eles queriam dinheiro de volta, não vou devolver não. Ele me deu lá, não vou devolver não. Aí, luta, guerra. Então começaram a lutar. E essas lutas dos pernambucanos contra os holandeses foram chamadas de insurreição pernambucana. E vocês não adivinham quantos anos durou? 10 anos de luta. Foram 10 anos de luta, imagine. Então, foram muitas batalhas, aí no livro de vocês trazem, foram muitas batalhas. E finalmente, em 1654, 10 anos depois, nós tivemos essa batalha dos Guararapes, que os holandeses foram derrotados. Então, quando os holandeses voltaram, eles levaram mudas de cana e iniciaram a plantação de cana-de-açúcar lá nas Antilhas para vender lá na Europa. Então eles levaram aquelas mudas, eles já não precisavam mais Não, se deixassem eles continuariam, né? Lógico. Mas aí como eles foram derrotados, voltaram e levaram mudas para plantar lá onde eles moravam. E aí começou toda essa nova vida, né? Que nós vamos conhecer das histórias, história em cima de história, e aí nós vamos entender um pouco mais do nosso lindo Brasil. Então essa aula de história fica para vocês. Qualquer dúvida, WhatsApp.